Boa noite a todos. Agradecendo a Deus desde já por mais essa oportunidade de estudar a palavra dele. Vamos ainda dar sequência no estudo que eu comecei. Peço para os irmãos já irem abrindo no livro de Gálatas. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos todos ler juntos novamente esse versículo. Gálatas 5, 22. Vamos lá, irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém, irmãos. Hoje nós vamos nos ater nos últimos 3 itens. Já estudamos os primeiros 6. Então vamos nos ater hoje na fé, na mansidão e na temperança. Bom, irmãos, como eu já venho falando, o livro de Gálatas, Paulo escreveu discutindo a diferença entre a lei, graça, judeus, gentios, carne e espírito. Então ele sempre faz esse contraponto, ele mostra os dois lados. O comecinho do versículo falando do fruto, mais uma vez, porque fruto e não frutos. Fruto é o resultado, é a consequência. E o fruto está no singular porque o fruto do Espírito Santo, esses 9 itens, vêm juntos, eles são interligados, não tem como você ter uma coisa sem ter outra. Por isso que é o fruto do Espírito Santo. E por que o Espírito, irmãos? Porque é o Espírito que habita em nós. A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Lá em João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. E lá em 1 Coríntios 6, 19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então é o Espírito Santo que habita em nós que produz esses frutos, esse fruto, esses itens em nós, irmãos. Esse é a explicação do fruto do Espírito. Mas agora vamos nos ater no principal, realmente onde eu quero focar a pregação, nos últimos 3 itens. Hoje nós vamos acabar essa sequência de estudo, desses 3 estudos, irmãos. Bom, vamos começar com a fé. A fé é o 7º item, é um dos frutos do Espírito Santo. Do grego, irmãos, fé, pistes, pode também ser traduzido como fidelidade, lealdade. Se a gente fosse pegar o pé da letra, do hebraico para o português, ela chegaria mais perto de fidelidade e lealdade. Irmãos, eu pergunto, nós temos que ser fiel a quem? Nós somos fiel a Deus. Nós somos fiel a Deus, irmãos. Mas afinal de contas, o que é ser fiel? Nós muitas vezes falamos que somos fiel a Deus, mas o que é ser fiel? Irmãos, fiel é quem guarda fidelidade, quem cumpre seus contratos, quem não trai a pessoa com quem se relaciona. Por isso, quando a pessoa diz que é fiel ao seu casamento, quer dizer que ela não trai o seu marido ou a sua esposa. Fiel é aquela pessoa que cumpre com os seus tratos. Nós devemos ser fiel a Deus, cumprir o que Deus quer de nós, irmãos. Por isso que nós devemos ser fiel a Ele. Irmãos, quando nós nos convertemos, nós nos tornamos novas criaturas.
Lá em 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Da mesma maneira que eu já trouxe aqui, eis que tudo se fez novo, não é o tudo que a gente quer, ou tudo que a gente pode. É tudo. Não é o tudo com exceção. Então, irmãos, quando nós nos convertemos, tudo se faz novo. Nosso caráter, nossos hábitos, nós devemos buscar esta mudança. Então o crente não pode falar: isso é meu, isso eu não consigo mudar, esse é meu defeito. Irmãos, nós sempre temos que procurar a mudança, ser nova criatura. Então, se eu fazer alguma coisa que era errado, eu já não vou fazer mais. Se eu fazer alguma coisa que escandalizava as pessoas, eu já não vou fazer mais. Ou seja, irmãos, ser servos a Deus. E temos que ser fiel nessa jornada a Deus. Temos que ser fiel na jornada a seguir a Deus, a ser uma nova criatura nascida do Espírito. Irmãos, essa fidelidade trazida do pé da letra, ela está intimamente relacionada com a fé. Essa fidelidade indubitável, irmãos, que não tem dúvida, está relacionada com a fé. Porque só quando nós temos essa fé fundamentada na palavra, nós podemos viver fielmente a Deus. Conseguiram entender a relação entre fé e fidelidade? Para nós termos uma vida fiel a Deus, temos que ter a fé fundamentada nas Escrituras. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, irmãos, somos fiel a Deus pela fé que temos nele. Por isso que aqui é traduzida a palavra fé, porém do hebraico é fiel. São palavras relacionadas. Se temos fé em Deus, nós somos fiel a Deus. Irmãos, já que a fé é um dos frutos do Espírito, como que a gente consegue essa fé? A gente consegue a fé verdadeira ouvindo, aprendendo, estudando a palavra de Deus. Não tem outra maneira. Lá em Romanos 10:17, e essa eu quero que os irmãos vá, Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz: de sorte que, de maneira que, a fé é pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa? Não, é o ouvir da palavra de Deus. Então olha que interessante, irmãos. A fé, ela é um sentimento. A fé, ela não é racional. Nós temos fé, nós sentimos que temos fé. A fé é um sentimento. Mas olha que interessante, a nossa fé, a fé verdadeira é um sentimento, mas ela é derivada do racional, porque a gente só consegue ter a fé ouvindo e estudando a palavra de Deus. A nossa fé é baseada racionalmente, é pelas Escrituras. Nossa fé não é baseada em emoções. Muitas pessoas sentem as coisas e aquilo move elas. Não, irmãos. A nossa fé em Jesus não é pelo que nós sentimos, é pelas Escrituras. E olha que interessante, irmãos, uma coisa que é racional se transforma em algo emocional. Então, irmãos, eu tenho a fé não pelo que eu sinto, mas pelo que eu entendo da palavra de Deus. Então, nossa fé ela é respaldada. A nossa fé não é pelo sentimento, e sim pelo entendimento da palavra de Deus. Tanto que lá em Romanos 12:1, aí do lado, se alguém quiser ir, só virar a página, Romanos 12:1, no finalzinho do versículo, ele fala: santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por isso que nós não podemos ter cultos
em que a emoção aflora, em que as pessoas cantam e dançam e se emocionam e tem todo aquele... Não, o nosso culto tem que ser racional, porque é aprendendo da palavra de Deus que a nossa fé vai aumentar dele. A gente aprende não com emoção, mas com razão, com conhecimento, com Bíblia, irmãos. Por isso a importância de estudar Bíblia, não só na igreja, mas em casa também. Irmãos, qual é a finalidade dessa fé? O que essa fé proporciona para a gente? A fé verdadeira, essa fé baseada nas Escrituras, nos proporciona o caminhar com Cristo. Hebreus 10, 38, não precisa ir lá também, diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então olha que interessante, o justo viverá pela fé. Essa fé, irmãos, nos proporciona a salvação. Em Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então olha que importante, quais são as funções da fé, o que a fé nos proporciona, um caminhar com Cristo. Lembra, irmãos, para ser fiel a Cristo, nós temos que ter a fé nele. Por isso essa íntima relação dessas duas palavras. E também nos proporciona, o mais importante, a salvação. Irmãos, falamos de fé, mas eu pergunto, qual é o significado da fé? Eu acho muito interessante definir conceito, porque às vezes entramos em questões ideológicas que não é em si pela questão, mas conceitos errados. Às vezes o que você acha que é a palavra, eu acho que é outra coisa, e a gente acaba entrando em aflito por causa disso. Então, o que significa fé? Fé no dicionário significa uma convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Então, mais uma vez, o que é a fé? É uma convicção intensa, muito forte e persistente em algo abstrato, que a gente não vê, que a gente não pega, que para a pessoa que acredita, se torna verdade. Isso é o que o dicionário fala para a gente. O que a Bíblia fala? Qual que é a definição de fé para a Bíblia? Creio que os mais velhos já apitaram na cabeça, porque a Bíblia tem sim a definição de fé certinha. Mas o que significa a fé na Bíblia? A fé é simplesmente acreditar em Deus e acreditar na Bíblia? Isso é fé? Irmãos, vamos lá em Tiago 2,19. É uma passagem muito importante. Tiago 2,19. Então, qual que é o significado de fé na Bíblia? É simplesmente acreditar que Deus existe e que a Bíblia é verdadeira? Tiago 2,19 diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então olha que interessante, irmãos. Você crê que existe só um Deus? Muito bem, faz bem crer nisso. Os diabos, o que diz, irmãos? Os demônios assim o creem e estremecem. Então não basta crer que existe um Deus. Eu acredito que existe um Deus. Não, irmãos. Os diabos, os demônios, sabem disso também. Então a fé na Bíblia não é simplesmente eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia. É muito mais profundo que isso. Não é simples acreditar em Deus, porque os demônios também acreditam em Deus, eles conhecem a Deus, eles já estiveram com Deus, o próprio Lúcifer esteve com Deus. Então eles sabem da existência e creem também, mas isso não faz deles convertidos. Irmãos, o que é a fé na Bíblia? Hebreus 11:1. Vamos lá também, que é outra passagem importante que nós temos que ter decorada. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 vai dar a definição de fé para a gente. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então olha que interessante, irmãos.
A fé é uma convicção intensa, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, em algo abstrato, irmãos. Essa é a nossa fé. A gente nunca viu Deus, a gente não vai ver Deus, mas nós temos uma fé nele. É uma convicção intensa e persistente em algo abstrato. Não espere abrir o olho um dia e ver Deus, conseguir tocar Deus, sentir Deus. Não. A nossa fé é além disso. Aliás, fé é uma coisa além disso. Você não vê, não é palpável, mas você acredita muito naquilo. E isso torna verdade. Não é como a fé que tem aí no mundo, que as pessoas têm fé nisso, têm fé no outro. Nós temos a fé em Deus. E mais uma vez, como nós conseguimos essa fé, ter uma convicção tão verdadeira de uma coisa que a gente não consegue pegar? A Bíblia, irmãos. Por isso que temos que estudar a Bíblia. Se você não estuda, você não conhece. Como vai ter essa fé? Como você vai ser fiel a Deus se você não conhece o seu Deus? Por isso que temos que estudar. Quem estuda tem fé. Irmãos, a fé é a plena e convicta certeza de que um dia nós vamos ter o que Deus nos promete: a bênção, a salvação, o galardão. O crente tem que ter, o dia que ele morrer, ele sabe que ele vai para o céu. Isso é fé, não é uma coisa palpável, mas temos fé. E nós conseguimos a fé baseado no estudo das Sagradas Escrituras. Então, irmão Murilo, eu não tenho fé, como faz para eu conseguir? Estude a Bíblia. Aliás, a maioria das respostas vão estar na Bíblia. Por isso que temos que estudar a Bíblia. Não somente quem sobe aqui para pregar, mas cada um na sua casa tem que estudar a Bíblia. Como faz para ser fiel a Deus? Tendo fé nele. Se você tem fé que Deus vai te ajudar na sua caminhada, na sua vida, você vai ser fiel a Ele. E Ele vai sim te ajudar, irmãos. Exemplos de pessoas que tiveram fé, que assim fica mais fácil para a gente entender. Hebreus 11 é o capítulo inteiro só falando de exemplos da fé. Abel, Enoque, Noé, Abrão, Sara. Não vamos entrar em detalhes, mas eu quero pegar alguns que são muito bons. Noé, irmãos, olha o que é a fé. Lá em Gênesis 4, Gênesis 6, 14, não precisa ir. Deus fala: faz uma arca. Noé teve que fazer um barco, irmãos, sem nunca ter visto chuva. E até naquele tempo não tinha feito chover. Isso é a fé, é a plena certeza, a plena convicção de uma coisa que ele nunca viu. Ele obedeceu a Deus. Olha que interessante. Pela fé que Noé tinha, ele foi fiel a Deus. Pela fé que nós vamos ter em Jesus, nós seremos fiel a Deus, irmãos. Olha que interessante. Noé é um grande exemplo de fé. Abrão foi um grande exemplo de fé. Jesus mandou ele sair. Sai da tua casa, da tua parentela, e eu vou te mostrar o caminho para onde você vai. E Abrão saiu e foi, irmãos. Outro exemplo de fé. Não era palpável, mas ele teve fé, uma convicção intensa. Moisés teve fé quando levou o povo e abriu o mar. Deus falou: leva o povo para perto do mar. Moisés ia adivinhar que abriu o mar? Não, irmãos. Ele ia adivinhar que o povo ia conseguir passar? Não. Mas ele teve fé. Coisa parece que é impossível, mas você tem fé. Você vai lá, faz e Deus dá um jeito. Isso é a fé. Para sermos fiel a Deus, temos que ter fé em Deus. Irmãos, vamos voltar lá em Gálatas 5:22. Essa é a fé. Acabamos de aprender sobre a fé. Essa fé que é um sentimento baseado no estudo da Bíblia. Então é o racional que transforma esse emocional. Partindo para o próximo fruto, a gente tem a mansidão. Do grego, prautes, que quer dizer mansidão, humildade, gentileza. Mas nesse contexto, mansidão é o que chega mais perto do original, irmãos. Então vamos lidar com a palavra mansidão realmente. Mansidão é um dos itens do Espírito Santo. Então vamos ver o que isso quer passar para nós. O que quer dizer? Por que mansidão está aqui? Primeiramente, o que significa mansidão?
Então, mansidão vem de manso, que quer dizer de temperamento fácil, sossegado, tranquilo, calmo, temperado, humilde, meigo, manso. Um exemplo claro, um cavalo manso. O que é o cavalo manso? É um cavalo que você pode chegar perto dele, que você pode fazer carinho nele, que ele deixa você montar nele. Ele é manso. O que é o contrário de manso? Violento, desagradável, rude, ríspido, grosseiro, estúpido, ofensivo, arisco. O que é um cavalo arisco? É um cavalo que quando você vai chegar perto dele, ele sai correndo, ou um cavalo que tenta ficar de costas para te dar um coice. Essa é a diferença entre manso e arisco. Isso que é manso. Então, quando a gente pensar em manso, vamos lembrar da ilustração do cavalo. Um cavalo manso e um cavalo arisco, irmãos. A grosso modo, seria isso. A mansidão, ela é tão importante que Jesus citou no Sermão da Montanha. Lá em Mateus 5:5, a gente não precisa ir também, mas diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso, Jesus era manso. A gente tem que ser imitadores de Jesus. Se Jesus é manso, nós devemos ser manso. Mateus 11:29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, aqui eu queria fazer uma observação que hoje em dia ser manso não é uma qualidade bem vista pelo mundo. Jesus nos ensina que ser manso não é se rebaixar, mas sim mostrar sua grandeza, sua compaixão, sua misericórdia e o seu amor para com o próximo. E aqui entra um ponto muito importante. Não é porque eu sou manso que eu vou ser passivo. A gente não pode confundir as duas coisas. A Bíblia fala assim para a gente ser manso, mas isso não quer dizer que se eu ver uma coisa errada na igreja, eu não vou falar, não vou chegar e exortar o irmão. Se houver uma heresia, eu não vou chegar e falar. Ser manso não quer dizer passar a mão na cabeça de erro. Vamos aprender a diferenciar as coisas e não cair nos extremos. Então a gente tem que ser manso, porém não passivo. A mansidão, irmãos, ela é tão importante que ela acompanha a sabedoria. Lá em Tiago 3:13 diz: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as obras em mansidão de sabedoria. Note, irmãos, que ele não fala: mostre pelo seu bom trato as obras de sabedoria. Não, é as obras em mansidão. A pessoa sábia, normalmente, ela é mansa. A mansidão acompanha a sabedoria, irmãos. Devemos receber a palavra de Deus com mansidão. Do mesmo jeito que todo mundo que sobe no púlpito, deve falar da palavra de Deus com mansidão. Lá em Tiago 1:21 também, eu não estou pedindo para os irmãos ir, para a gente economizar um pouco de tempo, mas estou passando as referências, quem quiser anotar e depois ir. Tiago 1:21 diz: recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então olha que interessante, irmãos. Vamos voltar para o exemplo do cavalo. A gente tem que receber a palavra manso. A gente não pode ser arisco com a palavra. Então alguém falou da palavra, você escuta aquilo querendo se esquivar, querendo sair. E eu não estou falando de alguém chegar e falar de Cristo para você e você sair da roda. Eu estou falando agora, no momento da pregação. Se você ouve a pregação pensando: isso não é para mim, ele está falando isso para mim, eu não preciso disso, eu não quero ouvir isso, você não está com o espírito de mansidão para receber a palavra. E olha que interessante, no final do versículo, fala que a palavra pode salvar a sua alma. Então a gente tem que receber com mansidão. Do mesmo jeito que eu não posso pregar sem mansidão. Eu não posso pregar pensando em atacar alguém, pregar bravo, querendo atacar, realmente jogar espinhos, ferpas. Não, irmãos, com mansidão. Às vezes a palavra pode doer, pode machucar, mas o cavalo manso, voltando ao exemplo do cavalo, às vezes a gente tem que aplicar uma vacina, uma injeção que dói.
mas é para o bem dele. Mas não é uma coisa gostosa. Mas ele está lá, ele aguenta, ele é manso. Então você dá a vacina, ele não vai querer te morder, te dar coice. É assim nós com a palavra. A gente tem que ouvir. Vai ter vezes que vai incomodar? Vai. Vai ter vezes que vai pegar no nosso ponto fraco? Vai. Mas não é por causa disso que nós vamos rejeitar, ser arisco, ser agressivo com a palavra. E aqui, irmãos, vem, eu acho que é o ponto máximo da mansidão. A mansidão é o temperamento especialmente cristão de não defender com unhas e dentes os próprios direitos. Todos entenderam? Eu vou repetir. Mansidão é o temperamento especialmente cristão de não defender com unhas e dentes os próprios direitos. Vou dar um exemplo claro. Você está na fila para pegar comida e vem alguém e entra na sua frente. Você tem motivo para ficar bravo, a pessoa furou sua fila, você está no seu direito. Você pegou a fila, você esperou, então a pessoa tem que entrar atrás de você. Mas não, a pessoa que não é mansa, ela já vai brigar, vai querer fazer confusão, vai querer dar lição de moral. Não, irmãos, o que é a mansidão? É não defender com unhas e dentes o seu próprio direito. Então olha que interessante, como a mansidão se mostra em coisa pequenininha, não precisa ser coisa muito grande. Então a pessoa passou na sua frente, não vai brigar por causa disso. A pessoa mansa, irmãos, ela não fica querendo dar liçãozinha de moral a todo instante. A pessoa mansa, ela não é inconveniente, ela não é desagradável. Então se você vê alguma coisa errada, chega para o irmão depois com mansidão e fala, mas não fica soltando. Fala, você como um crente não deveria fazer isso no meio da roda. Sabe, irmãos, a pessoa mansa não faz esse tipo de coisa. Depois vai exortar a pessoa com calma, se você vê que realmente é um problema, mas com mansidão. E lembra que eu disse, mansidão não é passividade. Então se a pessoa cortou sua fila, você vê que é uma brincadeira ou que é uma coisa esporádica. Agora, se você vê que faz por maldade ou até outras coisas, você não vai se defender no argumento de que, eu sou manso, eu não vou falar nada. Não. Mansidão não é passividade, irmãos. Mais uma vez, não vamos cair em extremos. Então é isso, irmãos. A mansidão é o temperamento, especialmente cristão, de não defender de unhas e dentes os próprios direitos. Irmãos, a mansidão está intimamente ligada com o amor, com a longanimidade, com a benignidade. Por isso que é o fruto do Espírito Santo. Não tem como você ser manso sem ser longânimo. Se você está na fila e alguém fura a sua fila e você não for longânimo, você já explode. Então olha como o fruto do Espírito Santo está conectado. Como não tem como o crente ter amor e não ter mansidão. Por isso que é uma coisa, Gálatas 5:22 é um versículo de cabeceira que a gente tem que ler e tem que procurar seguir cada dia mais e cada dia melhor, irmãos. Não podemos ser apenas um item, a gente tem que ser o contexto. Então, irmãos, para que serve essa mansidão? Quando o Espírito de Deus está no controle da nossa vida, não vamos retribuir o mal com o mal, vamos usar de mansidão, de amor, de bondade, para aquela pessoa que fez mal para a gente, quando nos provocou, quando nos criticou ou até acusou a gente falsamente. A gente não vai ter uma explosão de ira, porque a gente é longânimo, somos benignos. Então, para isso que serve a mansidão, irmãos. Mais uma vez, mansidão não é passividade. Irmãos, a doutrina falsa, ela tem que ser corrigida, o pecado tem que ser rejeitado. Então não é porque você é manso que você não vai corrigir, que você não vai exortar. Mas olha interessante, a nossa luta contra o mal tem que ser sem amargura, com mansidão, com equilíbrio, sem extremismo. Então não adianta você ser manso e chega na hora da sessão, você levanta e ataca a pessoa e já levanta a voz e se empolga e começa a ferver. Não. Temos que ser mansos em discussão também. Dentro de uma igreja, teoricamente, não era para ter discussão em que as vozes ficam mais altas. A gente tem que ser manso. Então mesmo é uma discussão que você é acusado falsamente, vamos tentar segurar a carne, porque a carne gosta de explodir.
Então vamos tentar. Se você está falando alguma coisa para alguém, exortando, exorta com mansidão, exorta com amor. Se você está recebendo esse puxão de orelha, receba com mansidão. Lembra da vacina, irmãos. Então pode doer, podemos não gostar, mas é preciso. Para isso que serve a mansidão. E agora eu pergunto, você é manso? Você fica gritando? Note que gritar é diferente de falar alto. Então a pessoa que fala alto não tem como comparar muito por esse parâmetro. Mas você fica gritando, tem explosãozinhas, mini explosões. Quando você é acusado falsamente de alguma coisa, você já fica bravo? Irmãos, são coisas, lembra, você está sendo acusado falsamente. Você está no seu direito de se defender com veemência. Mas lembra, a mansidão é o temperamento especialmente cristão de não defender com unhas e dentes os próprios direitos. Olha a importância de mansidão. Jesus era manso, as pessoas vinham atacando ele, em nenhum momento ele se alterava, ele mantinha a sua postura. Nós devemos ser assim. É fácil ser assim? Não. Em nenhum momento fala que é fácil, mas nós devemos tentar ser assim. Devemos pedir a Deus para ser manso, irmãos. A mansidão é muito importante. Exemplos de mansidão. Moisés, irmãos, como foi manso aquele homem. Lá em Números 12:3 diz que e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Lembra que ele conduziu o povo por 40 anos. Esse povo não era 10 pessoas, era em torno de 1 milhão, para não falar mais. Então olha como esse homem foi. Ele conduziu 1 milhão de pessoas manso. Por que nós, eu por exemplo, não tenho nem 40 anos e já teve vezes, várias vezes, que deixei de ser manso? Então que serve de exemplo para nós. Moisés era gente como a gente, era homem como nós somos homens. Tinha suas paixões, tinha suas fraquezas, mas ele conseguiu, irmãos. Se ele consegue, nós também podemos conseguir ser manso. Mais uma vez, não é fácil, mas a gente tem que tentar pelo menos, pedir a Deus e tentar. Estevão foi manso. Quantas vezes já citei o exemplo de Estevão aqui? Em quanto desses itens ele já não se encaixou? Por isso que eu digo mais uma vez, o fruto do Espírito Santo é uma unidade, não tem como ter coisas separadas. As pessoas estavam tacando pedra em Estevão, nada mais justo o seu direito do que querer tacar uma pedra de volta na pessoa, mas não, irmãos, ele foi manso. É difícil? Muito difícil, mas nós temos que tentar. José com seus irmãos, note, irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos e depois ele recebeu os seus irmãos. Olha o amor, olha a benignidade entrando aí. Ele recebeu com mansidão. Podia ter mandado matar, açoitar, castigar? Não, foi manso. Que isso sirva de exemplos para nós, irmãos. Que esses exemplos bíblicos possam servir de guias para nós, além da palavra de Deus. Mas vamos lembrar sempre de estudar a palavra de Deus, que ela é a nossa base. Se nós tivermos fé em Deus, vamos ser fiel a essa jornada. Irmãos, isso é a mansidão. Espero que todos tenham conseguido entender. Vamos tentar pôr em prática na nossa vida também. E agora o último item, irmãos. O último, mas não menos importante. Temperança. Como é importante isso, como faz falta nas igrejas a temperança, irmãos. Então vamos lá. O que é a temperança? No grego é egkrateia e significa característica de pessoa que consegue equilibrar suas próprias vontades. Quem tem autocontrole. Quem tem autocontrole é temperada. Então vamos entender bem a grosso modo o que é temperança. Irmãos, pensa no arroz que você faz, arroz ou uma salada. Se você põe pouco sal na salada, dá diferença? Se você põe nada de sal, dá diferença? Fica uma coisa sem graça. Um arroz sem sal é uma coisa sem graça. Agora pega o seu pacotinho de sal, tira a tampa e joga todo o sal. Não tem quem consegue comer aquele arroz, aquela salada. Isso é temperança.
não é ser pouco, nem ser muito. Ser temperado. Nem pouco, nem muito. Temperado. Nem muito manso ao extremo, ser passivo a ponto de ser passivo, nem ter explosões de ira. Ser temperado. Os irmãos conseguiram entender a importância da temperança? Ser equilibrado, irmãos. Existe uma dificuldade muito grande hoje em ser temperado. As pessoas partem para extremos. Olha a nossa política hoje em dia. Extrema esquerda e extrema direita. Não existe uma temperança. Nada que é extremo é bom. Vou dar um exemplo para os irmãos. Água é uma coisa muito boa. Não vivemos sem. Estamos passando por uma crise hídrica e temos que economizar água. Então água é muito bom. Se você ficar sem tomar água, o que acontece? Depois de 3 dias você morre. Se você tomar muita água durante o dia, vai fazer um mal pra caramba pro seu corpo. Vai sobrecarregar seu rim. Fica sem comer, você vai morrer de fome. Come demais, vai fazer mal pro seu corpo. Temperança, irmãos. Nem muito, nem pouco. Temperança. Espero que os irmãos consigam ter entendido o que foi a temperança. Lá em Mateus 5,13 diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, destituído de qualquer sabor, com que se há de salgar? Para nada mais prestes, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. E aí, irmãos, vem uma coisa muito importante. Qual que é o contrário de temperança? De autocontrole. O contrário disso, irmãos, é excesso, é exagero, é descontrolado, desequilibrado, é pessoa extrema. Olha que interessante, não podemos ser desequilibrados, ser descontrolados, temos que ser temperados. Olha a importância desse último, porém não menos importante, irmãos. A Bíblia fala para não ser demasiadamente justo. Nada que é em excesso faz bem, nada que é de menos faz bem, irmãos. Vamos pôr isso na cabeça e não tirar. Então vamos lá, existem 3 tipos de pessoas no mundo. Aquelas pessoas que o seu corpo manda nelas, ou seja, tudo que é vontade da carne ela vai lá e faz, age com o instinto animal, se quer comer vai lá e come, quer dormir vai lá e dorme. Existe a pessoa que é movida pelo seu sentimento, ou seja, ela sente que ela precisa fazer aquilo e ela vai lá e faz. Existe o terceiro tipo de pessoa, que domina, que tem seu autocontrole, que é temperada. A palavra temperança, irmãos, na Bíblia, ela é muito usada no sentido de sobriedade, no sentido de comer e beber, da embriaguez e da glutonaria. A Bíblia, e aqui entra um ponto muito importante, em nenhum momento ela condena a bebida alcoólica. Mas para muitas pessoas, não pode beber nada. A Bíblia em nenhum momento condena a bebida alcoólica. O que a Bíblia condena? A bebedice. O que é a bebedice? É quem toma muita bebida alcoólica. Olha que interessante, irmãos. Como a Bíblia condena extremismo. Irmãos, a Bíblia põe a glutonaria e a bebedice no mesmo nível. O que é a glutonaria? Na Roma Antiga, tinha aqueles banquetes muito bonitos e gostosos. As pessoas iam lá, comiam, e quando estavam cheios, vomitavam para poder voltar a comer. Isso é glutonaria. Olha o extremo que a gente chega. Não podemos ser extremismos, isso é falta de temperança. Nem deixar de comer, nem comer muito. Nem deixar de beber, nem beber muito. Agora, se a pessoa não quer beber por opção dela, irmãos, isso não convém a gente. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que beber é pecado, mas sim o excesso, os extremos, irmãos. Deus, ao contrário do homem, não vê o que a gente vê, Ele vê o coração, irmãos. Deus nos dá o espírito de moderação. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Nem muito, nem pouco, moderado, temperado. Esse autocontrole
essa temperança não vem de nós, é do Espírito Santo, irmãos. Todos nós estamos sujeitos às obras da carne, às vontades da carne. Mas nós somos pessoas temperadas, que temos o autocontrole. O que é o autocontrole? É eu me controlar. Então eu não vou deixar a minha carne falar mais alto que eu, nem minha vontade falar mais alto que eu. Eu vou me controlar. Isso é a temperança, é o autocontrole, é saber até onde, é não ir aos extremos. Irmãos, tudo que é extremo faz mal. Vamos pôr isso na cabeça e não tirar. Extremismo faz mal, legalismo faz mal, tudo que é extremo não é bom. Agora eu vou falar alguns exemplos de pessoas temperadas para a gente entender melhor. Não precisa lá, tanto porque já estamos avançados no tempo. Jesus, ao ser cobrado dos dracmas, lá em Mateus 17 e 27. Então ele fala: tira o primeiro peixe que subir, e abrindo a boca encontrarás um estáter, que é 4 dracmas. Toma-o e dá por mim e por ti. Jesus poderia falar: não vou dar nada. Jesus poderia falar: não, pronto, fez uma montanha de dinheiro e dá. Não, irmãos, Jesus foi equilibrado. Lá em Provérbios 38, esse eu quero que os irmãos vão lá. Provérbios 38. Lá em Provérbios 38, irmãos, Provérbios 38 diz, palavras de Agur: não me des a pobreza, ou seja, não me dê muito pouco, nem a riqueza, ou seja, não me dê muito. Mantém-me o pão da minha porção de costume. Não me dê nem a pobreza, nem um extremo, nem a riqueza, nem outro extremo. Me dá a porção de costume. Me dá ali, a temperança, o meio, nem um lado nem outro. Ser temperado, irmãos, nem muito, nem pouco, temperado. Agora, um exemplo de pessoa que não foi temperada é o exemplo de Tiago e João. Não precisa ir lá, Lucas 54, 55. É quando, eu vou ler para os irmãos: e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias fez? Como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? De que espírito somos, irmãos? De pessoas que querem extremo ou moderadas? Então, Tiago e João não tiveram uma atitude temperada, e sim extrema. Irmãos, era essa a mensagem que eu queria deixar para os irmãos hoje. Hoje eu termino o fruto do Espírito Santo, esses 9 itens que a gente não pode esquecer nem deixar de fazer. Mais uma vez, o fruto do Espírito estão interligados e conectados. Não tem como ser temperado sem ter amor, não tem como ter mansidão sem ter longanimidade, irmãos. Eles são interligados e conectados. E agora, para fechar, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, irmãos. Diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Hoje, se alguém tinha alguma dúvida, não sabia que era algum fruto do Espírito Santo, já foi falado todos, já foi pregado todos na igreja. Então devemos ser transformados pela renovação do nosso conhecimento. Hoje a gente tem um conhecimento dos frutos do Espírito Santo mais aprofundado. Que nós, por causa desse conhecimento renovado, possamos realmente fazer o que a Bíblia manda, o que Deus quer, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos?
Para encerrar a pregação, vamos ler de novo Gálatas 5:22, que é para ninguém esquecer esse versículo. Gálatas 5:22, irmãos. Vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém, irmãos. Irmão Edvanil. Deus abençoe essas palavras.